Em Limeira, ontem o prefeito soltou uma nota, ele sempre solta a nota após 1h30 da tarde, ele sempre faz a entrevista coletiva dele ao vivo, 1h30 da tarde. Então, a última nota oficial foi ontem, dia 2. Em Limeira tem 64 suspeitos, né, do coronavírus, 10 foram descartados e 3 confirmados. Desses 3, Paulo, 2 pacientes continuam na UTI, aqui em hospitais, aqui em Limeira mesmo. Tem hospitais particulares também, tem a Santa Casa. Um deles já recebeu alta, que foi o primeiro caso confirmado. Era de um empresário de 63 anos, ele foi internado no Albert Einstein, em Limeira. Esse daí já está praticamente curado, é o que a prefeitura diz no momento. Então, 2 casos ainda em tratamento médico nos hospitais e um já confirmado. E a prefeitura aqui, pela Secretaria de Saúde, investiga a morte, Paulo, de um bebê, né, de 4 meses, que estava na UTI aqui da cidade, e ele foi notificado após apresentar síndrome respiratória aguda grave. Como determina o protocolo, foi coletado o material e foi levado para o Instituto Adolfo Lutz para investigar a causa-morte. Não há mortes confirmadas ainda no município pelo Covid-19, aí, o famoso coronavírus. Entendi. Ô Igor, e questão da quarentena? O pessoal aí de Limeira tem respeitado, tem saído menos às ruas? Como é que está essa situação? Paulo, aqui é bem difícil, viu? Muitos ainda... Eu tenho que ir para a rádio, né, fazer o nosso trabalho, que é levar informação a todos. Então, a gente circula bastante pela cidade nessa trajetória aí da rádio. Mas eu vejo bastante pessoas ainda, bastante veículos na rua. O pessoal aqui de Limeira está naquele meio a meio, que fica em casa ou não fica em casa, muitos dependem. Tem muitas empresas que realizam entregas aqui, então às vezes a gente está enganado, às vezes é pessoas apenas fazendo as entregas, que é o que o prefeito liberou aqui, né? As empresas podem fazer as entregas em casas, então a gente fica meio assim, mas tem ainda bastante movimento de carro aqui em Limeira, assim, viu? Ô Igor, teve um vídeo do prefeito de Limeira aí que viralizou na internet, aí talvez ele não foi dentro da cartilha do que o pessoal normalmente fala, né? O prefeito saiu um pouquinho aí do que o pessoal gosta que fale. Não estou falando nem que o prefeito falou mentira, né? Mas assim, esse vídeo, como é que repercutiu aí na cidade? Bom, Paulo, primeiro, não defendo ninguém, tá? Eu sou uma pessoa bastante democrática. Mas aquele vídeo que circulou, ganhou as mídias aí, tanto que passou na Rede TV, pelo Siqueira Júnior e tal, lá no Cidade Alerta. Aquele vídeo teve uma pequena edição. Sim. Teve uma pequena edição, até o prefeito se pronunciou depois, mostrando o vídeo total, que foi de 2 minutos, que foi referente à pergunta feita pelo um amigo aqui de Limeira. Mas dentro de um contexto, se analisarmos o vídeo completo do que ele fala, dentro do contexto tem outro entendimento. Com a edição, fica um entendimento bastante... dá até medo, né? Na população em geral. Mas com a edição ficou feio para o prefeito, mas a gente sabe que o vídeo completo ele não quis dizer com as palavras que foram feitas à edição. Mas, infelizmente... na mídia nossa, né, a gente sabe, tudo que é negativo acaba se proliferando aí de modo que ganha o mundo, né? Tivemos um pouco então de fake news no vídeo do prefeito de Limeira. Sim, depois eu te mando em off o vídeo completo, você vai analisar aí que dentro de um contexto geral não era aquilo que ele quis demonstrar à população. Ô Igor, vamos falar de futebol, que é a nossa praia agora, não? Sim, vamos lá. Ô Igor, e como é que você analisa essa parada aí do futebol mundial? Vamos falar assim, em especial aí o futebol do interior, que é o nosso futebol aqui. Bom, Paulo, é uma parada fundamental, né? Questão de saúde pública, questão de saúde dos jogadores, torcedores, é fundamental ter essa parada, né? Mas em relação ao futebol, muitos clubes, principalmente aqui do interior, aí da região de Batatais, aqui da região de Limeira, os clubes acabam sofrendo muito, né? Já não tem muito recurso. Verdade. A cota da federação manda, a Federação Paulista manda. Para os clubes do interior é muito vexatória, né? É muito baixa. É diminuto. Muitos clubes aí sofrem para montar elenco, para fazer a sua equipe competitiva. Aí acontece essa paralisação. A federação, a gente até entende,
quem manda o dinheiro é quem tem direito de transmissão, no caso TV. a Rede Globo, Sport TV. Então a gente até entende. Teve uma nota antes de ontem, né, que a CBF acabou divulgando, uma nota da Rede Globo, que a Rede Globo suspendeu, né, os pagamentos desse mês de abril. Então, principalmente aqui na Inter de Limeira, o pessoal do 15 também está bastante preocupado com relação a esse corte. A gente até entende, porque não vai ter divulgação, não vai ter jogo, não tem por que a TV estar pagando esses valores. Mas para o futebol em si, é uma parada que vai afetar muito, principalmente aí a longo prazo, esses clubes do interior. Entendi. Ô Igor, vamos dar uma pincelada na sua região aí, vamos lá? Vamos lá. Na Bzinha aí, que estaria prestes a começar aí e não vai ter início, a Lemense Independente. Bom, o Independente trouxe, né, o técnico Sandro Gomes. No ano passado estava o Parraga aqui, que passou pelo corpo diretivo do Flamengo, que já foi treinador do Palmeiras. Parraga teve aqui já também. O Parraga já teve aqui no Batatais também. A gente conhece ele. Gente boa. Não acabou ficando no Independente, havia a possibilidade de ele ficar. Teve alguns problemas aí que ele não conseguiu ficar, até problema financeiro e tal. Recebeu uma proposta do Rio Branco de Americana, foi para lá, levou basicamente quase toda a comissão técnica dele, né? Pessoal de confiança. Está montando uma equipe boa no Rio Branco de Americana. Aqui no Independente ficaram Caio, lateral, Felipe, goleiro, Maicon, zagueiro, Adriel, Léo, Matheus Petrulho, que é um muito bom meia. O ano passado ele sofreu um pouquinho com o peso durante o campeonato, mas mesmo assim foi um jogador que teve todo o diferencial no time do Independente. Está mais magrinho, está entrando em forma, está bem melhor do que estava no passado. E o Eric, atacante, também. O Independente iria fazer a sua estreia, né, dia 19 de abril agora, contra o Vossen aqui em Limeira. Mas aí, como todos sabemos, o campeonato foi suspenso por enquanto. A gente não sabe se vai ter campeonato, né? O que se sabe é que a federação quer retomar os campeonatos no final de maio, no comecinho de junho. É o que passa lá dentro da federação. E acredito eu que só vai ter Bzinha, Série A3 e Série A2 se voltar ao Campeonato Paulista, o Paulistão. E não tem nexo você fazer um campeonato de divisões inferiores se não tiver a principal. Aí não tem ascensão, não tem descenso, então fica um campeonato sem pretensões, né, Paulo? Desencadeia a sequência, né? Então... Entendi. Ô Igor, e os adversários do Batatais aí, o Velo, o Capivariano, estão de férias, dispensaram os jogadores, estão treinando, como é que está essa situação aí? A questão financeira também, né? Que não deve ser boa. Não é boa, não deve ser, não é boa. O Velo sempre monta times competitivos na Série A3, até o ano passado teve um time competitivo na Copa Paulista, deu trabalho para a Internacional na Copa Paulista. O Velo teve algumas modificações, alguns jogadores já estão em férias, principalmente na primeira semana, devido a esse problema financeiro, mas é que nem todos os clubes, né? O Velo, o próprio Capivariano, vem tentando aí somar forças para poder não dar uma debandada geral na sua equipe, porque se o campeonato volta, né? A gente não sabe. Então, os clubes aí não podem mandar jogadores embora. O que eles podem fazer é tentar prorrogar contratos de jogadores que têm vencimento de contrato agora em abril, que é a maioria dos clubes, sim, abril ou maio. Então, eles tentam prorrogar esse contrato, tentam fazer um acordo individual ou geral com o elenco, né? Para também, como forma de pagamento de salário, como que eles podem fazer. Então, esses times aí, por enquanto, não mandou ninguém embora, não que eu saiba, mas estão dando férias, estão fazendo o possível para manter esses jogadores no elenco. Ok. Série A2, 15 Piracicaba e Rio Claro, aí da região também. O 15 está com um problema um pouco maior, né? O 15 a gente sabe que sempre montam grandes elencos, com uma folha salarial gigantesca. O ano passado foi um dos clubes que mais investiu na Série A2, não conseguiu subir justamente contra a Internacional na semifinal. A Inter acabou eliminando o 15 nos pênaltis lá no Barão de Serra Negra.
mas e a Inter naquela época tinha a menor folha da Série A2, o 15 tinha uma das maiores, estava entre os 3 times que mais investiu, e esse ano não é diferente. Esse ano aqui trouxe jogadores renomados, jogadores com altos salários, montou mais uma vez uma folha salarial entre as maiores dessa Série A2. Não começou muito bem o campeonato, estava na zona de rebaixamento, agora já deu uma melhorada, está em quinto no campeonato, está na zona de classificação com 19 pontos, só que tem 20 jogadores do 15 que o contrato se encerra agora em maio. Rapaz. Então, encerra agora em maio e junho, no primeiro semestre. Daniel Costa, que estava ano passado no Criciúma, jogou a Série B. Caio Mancha, um jogador que revelado pelo Palmeiras, já jogou no Ferroviária. Diego Jussani, um dos zagueiros aí mais experientes do 15. Então, tem outros nomes também. E o 15 vai sofrer bastante. Tem uma folha muito grande. As empresas que patrocinam o 15, Unimed, Raizen, estão lutando aí diariamente com essa paralisação para não deixar o clube na mão também. E tem o sócio torcedor, que o 15 está movimentando bastante para ver se consegue dar uma ativada na sua folha salarial para não deixar os jogadores na mão. O Rio Claro está em 13º, está fazendo uma competição mediana. Ano passado conseguiu a classificação entre os 8, aí não conseguiu subir também, mas sempre batendo na porta. Tem um presidente que está empenhado com o clube, por mais que tenha aí problemas financeiros, o clube do Rio Claro, como é normal, né, nos clubes do interior, mas sempre vem fazendo um bom trabalho o Rio Claro, sempre crescendo nas últimas rodadas aí. Então tenho certeza que o Rio Claro está fazendo um belíssimo trabalho, por mais da classificação, mas com respeito aos jogadores também tem problemas com jogadores, questão contratuais. A gente sabe que os times do interior não fazem um contrato a longo prazo, né? Sim. Muito por conta aí que o campeonato tem muitos que só tem um semestre de campeonato, então não é vantajoso. Então o Rio Claro também tem problemas contratuais. A maioria dos jogadores tem o seu contrato encerrando agora em abril e maio também, viu, Paulo? Que esses times aí, eles têm jogadores que têm mercado, né, Igor? E aí no segundo semestre eles já têm outras, alguns até podem ter pré-contrato já com outras equipes. Ô Igor, vamos falar do Inter, da Inter, Associação Atlética Internacional. Sim. A Internacional que tem muito a ver aqui com Batatais, foram rivais aí na década de 70, tiveram alguns jogadores aí, ídolos em comum, Tião Marino, Alexandre Pimenta, Simões. Então, assim, Batatais e Inter, num passado aí razoavelmente distante, teve muito a ver. Os refletores que hoje estão no estádio Dr. Oswaldo Scatenas foram adquiridos aí de Limeira, quando a Inter fez a substituição aí dos refletores, né? Então, foram clubes quase que irmãos aí na década de 60, 70. E hoje a Inter aí na primeira divisão, representando toda essa região aí junto com Guarani e a Ponte, né? Como é que está a Inter aí do Elano? Então, a Inter, após 14 anos, né, quase 15, aí voltou à elite do futebol paulista. Você falou o Tião Marino. Aqui a gente entende que o Tião Marino fez o primeiro gol do Limeirão. Muitos aí falam que não e não sei o quê, mas os que gostam do Tião Marino falam que ele fez o primeiro gol do novo Limeirão, né? Já com os refletores aí do Batatais. Legal. Bom, a Inter do técnico Elano, né? Eu analiso que o Elano e todo o elenco vem fazendo um bom trabalho. Não é fácil jogar uma Série A1, não é à toa que a Inter, depois de 14 anos, volta à elite do futebol. A Inter tem no grupo São Paulo, Mirassol e o Ituano do Limeirense Correia, que chegou próximo aí de quererem que ele volte, né, à Internacional, mas ele tem laços lá em Itu com o Ituano, então não saiu lá, não teve jeito. Mas a Inter aqui vem fazendo um bom trabalho, tem 11 pontos, venceu apenas 3 jogos, mas venceu contra adversários aí que seriam derrotas na certa, né? Sim. Ganhou da Ponte aqui no Limeirão, 2-1 de virada, ganhou do Corinthians em Itaquera, de 1-0, gol do Thiales, e ganhou do Red Bull Bragantino, 1-0 também, gol do zagueiro Oliveira, foi a segunda rodada. Então, a Internacional vem fazendo um belíssimo campeonato paulista, uma campanha para permanência. Com essas 3 vitórias aqui na sequência, o torcedor de Limeira se empolgou, até nós da imprensa nos empolgamos, visando aí a classificação no campeonato, né, a segunda fase.
mas a Inter teve alguns tropeços aí, algumas derrotas seguidas que acabaram freando esse sonho do torcedor leonino, que é voltar a jogar, né, uma segunda fase do Campeonato Paulista. Mas, como eu disse, né, domingo a Inter jogaria, né, seu jogo de vida ou morte contra o Oeste aqui em Limeira, domingo passado, e na quarta-feira seria a última rodada do Paulistão contra a Ferroviária lá em Araraquara. Nesses 2 jogos não teve, por conta que a gente já sabe, por conta do coronavírus, mas seriam jogos fundamentais aí para a gente, para a Internacional permanecer na Série A1, já que seria muito difícil a Inter passar para a segunda fase, que a diferença de pontos para o Mirassol é de 5 pontos. Então... Mas o primeiro objetivo já praticamente já está bem palpável de acontecer, né, Igor? Caso e como é que está o Bruno? Né? O Bruno Formigoni, desculpa te cortar, como é que ele está aí? Teve 2 passagens aqui pelo Batatais Futebol Clube. Então, o Bruno Formigoni chegou o ano passado, né? No começo ele acabou fazendo as suas estreias, né? Jogou muito bem, depois perdeu um pouco acabou sendo substituído em algumas partidas, acabou sentindo essas substituições ao longo da Copa Paulista. Não jogou a Copa Paulista completa, a gente sabe que é um jogador que é muito experiente, já jogou a elite do futebol paulista, já jogou com vários clubes no 15, no Rio Claro, já jogou diversos campeonatos. Esse ano aqui foi o último jogador em que o Elano conversou do elenco que estava do ano passado para permanecer. O Bruno Formigoni, o Elano foi até no nosso programa quando ele foi apresentado. Ele até tinha falado que o Bruno Formigoni, após ele fazer o convite para permanecer na Série A1, o Bruno Formigoni seria um dos poucos volantes ainda que ele gosta de ver jogar, que é o que não perde uma bola, que tem garra. Se tiver que entrar numa dividida com a cabeça, ele vai com a cabeça. Então o Bruno Formigoni é muito raçudo, eu gosto bastante do futebol dele. Uma pena aí que ele não está sendo muito bem aproveitado pelo técnico Elano. Entrou em algumas partidas mais no finalzinho, mas aí o Bruno Formigoni ainda tem um futuro muito brilhante e quem sabe aí na Inter, se tiver campeonato ainda, ele consiga atuar. O Bruno Formigoni, eu gosto bastante dele. O pessoal aqui de Limeira apelidou ele de Homem-Formiga. Homem-Formiga, legal. Igor Sedano, da Rádio Mix de Limeira. Outros projetos também, Igor. Divulga seu trabalho e aproveita o momento. Muito bem, obrigado, Paulo, pela sua oportunidade. E a gente sabe, né? Vocês aí também sabem. Nós do interior, a gente tem que batalhar dia a dia, tem que ter vários empregos, né? Eu trabalho na Rádio Mix, a gente tem um programa esportivo lá durante a semana, pelo Facebook, YouTube e também pela rádio aqui de Limeira. A gente faz as transmissões dos jogos do Paulistão pelo Rápido no Ar, é um portal aqui da cidade, muito bem visto. E também tem o site do nosso amigo aí, o Newton. Pinta, né? O Newton Castelo, do repórteremenação.com.br, que a gente teve o prazer de estar erguendo essa página e trazendo aí as melhores notícias do futebol, principalmente do nosso interior, Paulo. Igor, a Rádio TV Educadora só tem a agradecer a sua participação, nos acrescentou bastante aí, passou um pano nessa região toda aí, a gente está muito agradecido por você, viu? Brigadão. Valeu, Paulo, obrigado, estou à disposição sempre que precisarem e torcer, né? Para que o Brasil e o mundo volte ao normal e, consequentemente, o nosso tão querido futebol. Valeu, amigo. Um abraço, Igor.